Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Refletindo rapidamente aqui sobre a liturgia de hoje, na primeira leitura, na profecia do profeta Isaías, fala sobre o servo sofredor, e lá ele fala que Jesus, 2 pontos aqui, mais importante dessa primeira leitura. O primeiro é que fala que Jesus, ele estava, na verdade não fala assim diretamente Jesus, que era uma profecia, mas enfim, esse servo sofredor, que a gente sabe que é Jesus, falava que ele estava tão chagado, tão ferido, que não dava para reconhecê-lo. Então aqui a gente já imagina algo muito feio mesmo, para não conseguir conhecer como ser humano. E a segunda coisa é que fala que o peso dos nossos pecados foi o que fez isso com ele. Então que a gente tenha um pouco mais também de consciência sobre isso. Foi por o meu pecado, por os meus erros, por tudo de mal que eu já fiz. Foi por isso que Jesus morreu. E terceiro, é que fala que ele foi preso injustamente. E é exatamente isso. Jesus era inocente e aí por conta dos nossos pecados, ele foi preso, foi injustiçado ali. E seria justo se fosse nós, mas como foi ele, inocente. Então essa foi a reflexão da primeira leitura. E aí na segunda leitura, na carta aos Hebreus, eu ia dizer São Paulo aos Hebreus, mas não é nada comprovado que foi São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, enfim. Mas hoje fala sobre Jesus e o sumo sacerdote misericordioso. E aí fala em uma parte lá que o sumo sacerdote que a gente tem não é insensível à nossa fraqueza, já que foi provado como nós em tudo, menos no pecado. Ou seja, Jesus conhece todos os nossos sofrimentos. Por quê? Porque ele foi provado, ele foi testado e ele passou por os mesmos sofrimentos que a gente. Na verdade, até mais do que a gente, né? E aí você, no momento de aflição, de dor ali, que pode ser hoje, esse momento, não sei, pode estar pensando assim, se o Senhor conhecesse meu sofrimento. E aí ele tá olhando você lá de cima e dizendo, minha filha, eu conheço. Conheço sim, até passei por coisa pior. Então sustenta a peteca. E aí, aqui também já vai outras 3 sugestões de como você viver o sofrimento. Primeiro é oferecendo e unindo ao de Cristo. Só assim ele vai ser proveitoso. Segundo é você pedindo para que ele te ensine algo com esse sofrimento, né? Para que ele seja também proveitoso, mais uma vez. Então, Senhor, antes de tirar esse sofrimento de mim, me ensina algo com ele. E terceiro, louvar a Deus por este sofrimento. O louvor faz com que esse sofrimento seja menos pesado, vamos dizer assim, que aí tá ligado, esses 3 pontos estão ligados um com o outro. Nesse anúncio da paixão de hoje tem vários pontos para ser refletido, mas o que mais assim veio forte no meu coração é a capacidade de maldade do ser humano. O ser humano, ele por si só, a gente, né, vamos falar só dos outros como se fosse só os outros, não, a gente, ser humano, tem uma capacidade muito grande de fazer o mal. E quando eu digo muito grande, é muito grande mesmo, né? E aqui nesse anúncio da paixão de hoje dá para ver, por exemplo, pessoas que eram doutores da lei, pessoas que iam para a igreja e tudo ali, e mostra a maldade daquele povo, né? Isso também mostra que mesmo a gente indo para a igreja, a gente pode ser mal, porque ir para a igreja não significa ter um relacionamento com Deus. É para isso a igreja, mas não significa que todos têm isso. Então que a gente possa buscar mais ser unido a Deus, porque o ser humano, como eu estava dizendo, sozinho por si só é muito mal, muito. Eu digo por experiência própria mesmo, a capacidade de maldade que a gente tem, né? E aqui maldade eu falo como, por exemplo, um traficante que mata, esquarteja e faz tudo de ruim com as pessoas lá na comunidade. E também tem um outro ponto que é o psicológico. Também a capacidade da gente pensar o mal sobre as pessoas, a capacidade de falar mal, enfim. O ser humano, esse seria o ponto de resumo aqui. O ser humano tem a capacidade imensa de fazer o mal ele por si só. Por isso que a gente não pode agir por nossos desejos, não pode agir por nosso instinto, mas sim buscar sempre fazer e agir segundo a vontade de Deus, porque essa sim é uma vontade santa, uma vontade boa. Que essa reflexão possa te ajudar a viver melhor, refletir melhor sobre o dia de hoje e que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.